Olá, eu sou a doutora Jaqueline Ney, médica certificada em medicina do estilo de vida, e esse é o nosso HealthCast. Que MEV é essa? Se você está acompanhando essa temporada, que é a nossa terceira temporada, ou já assistiu alguns dos vídeos das outras temporadas, aproveita e curte o nosso canal, compartilhe, comente, porque aqui a gente faz questão de trazer informação séria em saúde e com profissionais extremamente capacitados, generosos, que tiram um tempo de uma agenda muito corrida para estar aqui com a gente, passando informação segura para vocês. Hoje, eu tenho a extrema alegria de receber um amigo muito especial, muito querido. Foi meu vizinho quando eu morava aqui no Rio. Nós frequentávamos a mesma igreja e o Rafa sempre foi uma pessoa que eu admirei muito por tudo que ele faz, por tudo que ele representa para a nossa sociedade. Doutor Rafael Bispo. Oh, que honra, é um prazer. Já que é um prazerzaço estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Como você me fez o convite lá, eu já falei para uma equipe lá, quarta-feira geralmente é um dia que eu atendo, né? Eu sei. É um dia muito cheio. Então, eu já me programei, aí a gente conseguiu fechar a agenda mais cedo, conseguimos estar aqui. Querido. Ajustei também a busca dos filhos na escola, que geralmente é por minha conta, e deu tudo certo. Então vamos bater esse papo gostoso aqui hoje. É uma honra. Que bom, querido. Para mim também é uma grande alegria. Eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, para os colegas que estão nos ouvindo. Legal. Com certeza, a gente vai valer a pena cada minuto que vocês estiverem aqui conosco assistindo esse podcast. E eu queria que você falasse para mim quem é o Rafael Bispo, quem é o Dr. Rafael Bispo. Conte para gente. Ok. Então, meu nome é Rafael Bispo, eu sou especialista em terapia intensiva, foi minha primeira especialização. E em seguida fiz a minha especialização em cardiologia. A partir daí eu fui me aprofundando dentro da cardiologia, nos exames complementares. E aí eu fui subespecialização em ecocardiografia e ergometria. Hoje eu tenho um centro cardiológico aqui no Rio de Janeiro e a gente entrega ali tudo que a gente aprende aí no dia a dia. Não atuo mais em hospitais, né? Mas eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. E a gente tem um slogan lá na nossa empresa que antes de sermos especialistas em coração, nós somos especialistas em pessoas. Nós somos apaixonados por gente. E isso acho que faz toda a diferença. A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Mas tem uma frase que eu uso sempre, é que nunca foi só medicina. E nunca será. Pois é. Nunca foi, não é e nunca será. E nunca será. E é sobre isso que a gente vai conversar aqui, sobre a aplicação da medicina do estilo de vida na cardiologia, sobre o passado, sobre o presente, sobre as expectativas aí para o futuro. E hoje, especificamente com o Rafael, a gente vai falar de um tema extremamente pertinente e necessário de ser abordado, que é a saúde cardiovascular da população negra. E eu queria que o Rafa começasse comentando com a gente, né, sobre esses dados, porque tem muitos mitos, né, Rafael? Muitos mitos. A gente estava aqui conversando no podcast anterior e a gente percebeu como era necessário essa nossa conversa. Só naquela conversa ali de 5 minutos, eu falei, Rafael, olha a importância do que a gente vai gerar de informação, porque eram pessoas que estavam aqui, pessoas estudiosas, e que também tinham as mesmas dúvidas que muitas vezes o público tem, né, Rafa? Então, eu queria que você comentasse um pouco. É verdade, a estrutura mais forte, mais musculosa, protege de doenças cardiovasculares? Conta pra gente. Então, o que é mito, o que é verdade? A gente vai começar quebrando esse mito, né? Que é muito pelo contrário, já que, na verdade, as doenças cardiovasculares, elas são mais propensas na população negra. O negro tem uma vulnerabilidade maior, né, para as doenças cardiovasculares como um todo, doenças renais, diabetes, hipertensão, né, e acaba engrossando as estatísticas de acidente vascular cerebral por uma série de fatores que a gente vai conversar aqui. Mas quebrando esse mito do negro como um homem forte e a mulher negra como uma mulher forte, a gente sabe que na prática isso não acontece. Existem
fora do Brasil, muitos estudos robustos em relação a isso. No Brasil, a gente está engatinhando aí em relação a essas pesquisas, e talvez isso seja justificado pela também a quantidade menor de médicos negros na ciência, né? Então, a partir do momento que a gente consegue inserir mais médicos negros na ciência, esses estudos vão começar a aparecer aqui no Brasil também. Mas eu vou trazer alguns dados aqui sobre a hipertensão, por exemplo, dentro da minha especialidade. Sim. Como é diferente, como a hipertensão no negro ela é mais agressiva, ela é mais precoce e ela é mais agressiva, né? Existem algumas teorias por que os negros sofrem mais de hipertensão. Dentre as teorias a mais aceita é em relação ao nosso tempo de escravidão. Lá atrás, quando os negros eram trazidos nos famosos navios negreiros, né, sobrevivia ao trajeto aqueles que tinham a maior capacidade de reter sódio e, consequentemente, reter água. Então, os negros eles morriam por desidratação. Eles eram trazidos em condições insalubres, então com pouco acesso a alimentos também e a água. Então, aqueles que sobreviviam eram aqueles que tinham aí uma predisposição maior para reter sódio e reter água. Essa predisposição genética, claro, ela foi passando de geração em geração, e eu falo que aquilo que salvava o negro lá no passado, mata hoje, né? Essa característica do negro de reter mais sódio, né? Então, na população negra em geral, o nosso rastreio da hipertensão acaba acontecendo de uma maneira mais precoce, mais recente. Se a gente pega um paciente com histórico familiar, que a gente vai, em geral, colocar numa régua ali a partir dos 30, 35 Sim. anos, os negros a gente vai fazer um rastreio, uma pesquisa mais precoce, até pela característica da evolução da doença. Na minha prática, aí, com 15 anos de experiência, dentro não só do CTI, mas dentro de ambulatório, né? Então a gente percebe essas diferenças e a gente consegue identificar o negro hipertenso assintomático, né? Então, as doenças cardiovasculares na população em geral, ela é assintomática em boa parte dos pacientes, é uma doença silenciosa. Silenciosa. Isso se manifesta muito na população negra. Tem uma frase que eu digo que se sentir bem não significa que você está bem, né? Então, é muito comum receber a população negra no meu consultório e falar assim, tá sentindo alguma coisa? Não, tô ótimo. Aí você vai verificar a pressão 20 por 12. Tá sentindo alguma coisa? Tô sentindo nada. Os homens, então, essa característica é muito mais marcante. Muito mais marcante. Dos negros, ou os homens, terem níveis altíssimos de pressão de maneira assintomática. E talvez por isso eles engrossem as estatísticas dos acidentes vasculares cerebrais, sejam isquêmicos ou hemorrágicos. Doenças que mais matam no mundo, né? Isso, esse é um dado. Que as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. É uma pandemia. Só que é uma pandemia que a gente ainda não olhou para ela como a gente deveria, né? Exato. Se você pegar o site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem lá uma contagem, fica uma contagem, já viu? Fica. Acho que é cardiômetro. Cardiômetro. É o cardiômetro. Fica contando quantos óbitos por dia ali, então a cada... É assustador, olhar aquele cardiômetro, né? Exato. Mas é necessário. É necessário. É o primeiro passo para a consciência, porque eu acho... você falou durante aí os primeiros minutos, a gente já fica assim querendo te ouvir por horas. E eu acho que é um assunto tão importante e ainda tão pouco falado, que com certeza isso aqui é um início, mas você precisa falar em todos os palcos, os púlpitos, congresso, porque nós precisamos olhar para isso. Nós precisamos ser capacitados, treinados para ter a experiência que você tem, de ser treinado para olhar esse paciente com as suas características históricas, sociais, genéticas. E outro ponto, Rafa, que eu acho que é fundamental, é a questão da obesidade. Como você enxerga isso especificamente na população negra? Isso é uma pandemia também, né? A obesidade. E isso vai partir do momento que a gente consegue educar a nossa população, fazer com que eles entendam. Porque existe um mito que se alimentar bem é caro, né? Vocês devem ter ouvido falar isso. Doutor Rafael Bispo veio aqui para derrubar mitos. Se eu tivesse um martelo aqui, ó, eu dava para ele. Coloca aí na edição, por favor, o martelo para doutor Rafael Bispo, para ele vir aqui quebrar mitos. Pois é. Então existe esse mito, né? De falar assim, não, se eu tivesse dinheiro, eu também estava magro, né? Então essas
desculpas, né? É mais um refúgio para não seguir o que a gente propõe de estilo de vida, né? Então, dentre um hortifruti da vida, ou um feirão de Caxias, lá sou de Duque de Caxias, né? Feirão de Duque de Caxias. E Duque de Caxias, um abraço para toda a população. Você consegue extrair alimentos riquíssimos e baratos para o consumo. E aí o nosso objetivo não é só trazer coisas, porque assim, na população, principalmente na população negra, que está muitas das vezes dentro de comunidades, né? Então eles enxergam que a alimentação é uma fonte de prazer ali. Então, sabe? Então, é o churrasco. Né? E aí de assim, fato. vai pro churrasco, vai pra cerveja, vai pro... Então, essa disciplina... Eu não digo... Eu não sou talibã, né? Eu falo assim, você nunca mais vai tomar cerveja. Você não é aquela coisa radical, não é, né? Não é. Mas é o equilíbrio. A gente fala muito sobre equilíbrio, né? Então, na população negra não é diferente. Então, a pessoa pode ir no aniversário e comer o bolo, o salgadinho? Pode. Ela pode fazer o churrasco lá no final de semana com a rapaziada? Pode. Pode jogar o futebolzinho, aquela resenha, e rolar o churrasco no final? Pode. Mas isso não vai acontecer nos outros dias da semana. Não pode deixar de comer a fruta. Não, porque isso é diário, né? A fruta é diário, o vegetal é diário, a sua porção de proteína, seja ela uma proteína de feijão, uma proteína da carne, do peixe, do que você tiver acesso e preferência, do ovo, é necessário, assim, isso é diário. Aqui no Brasil a gente sabe que tem as doenças, hipertensão, diabetes, doença renal, obesidade, está dentre as comorbidades que afetam mais a população negra. Isso por uma série de fatores, tá? Quando eu falo de hipertensão, não é só por questão genética, a gente sabe que tem um fator socioeconômico também, dúvida, do ambiente que vive, do nível de estresse mental, a qualidade, como é que é o estilo de vida daquela pessoa no seu dia a dia, que é muito diferente, e a gente tem que saber enxergar cada paciente de uma maneira bem individualizada, porque eu por exemplo, eu atendo um perfil de paciente aqui na Barra, eu atendo um perfil de paciente no meu centro cardiológico, e atendo um outro perfil de paciente no SUS. Eu estou há 15 anos no SUS. Então, não é uma regra de bolo que é para todo mundo. Então, você precisa entender o que está por trás. Às vezes, ele está se alimentando como uma fuga para alguma outra coisa. E o fato de você chegar na consulta e dar a oportunidade de enxergar o problema além daquilo, vai fazer com que você enxergue e resolva o problema. Às vezes, ele está fugindo ali, que é uma forma de fuga. Sim. Vou fugir pro álcool, vou fugir pro cigarro. Mas o que está por trás disso? Qual é a causa? Por que ele está bebendo desse tanto? abuso, né, de substâncias por que ele está tóxicas? fumando tanto? Né? E a gente tenta negociar isso. Né? Ô, Rafa, eu queria saber de você quais são as principais queixas que levam esses pacientes ao seu consultório. Seja com diferentes perfis, você já explicou, não é uma população homogênea, né? É uma população heterogênea. E o que você tem para trazer para a gente, assim, de os principais motivos da busca por ajuda do Dr. Rafael? Na grande maioria das vezes tem relação com a pressão, tem um desequilíbrio de pressão, oscilações de pressão que vão levando as pessoas aos pronto-socorros por picos. Eles falam que já tiveram idas ao pronto-socorro porque estava com pico de pressão e foi o cardiologista. E aí começam os outros sintomas associados, uma dor no peito que aparece de uma vez ou outra e costuma se tornar um pouco mais frequente, o cansaço, que é uma falta de ar, que ele percebe que eu estou ficando mais cansado quando eu faço as coisas, um inchaço de perna também é um outro problema, que ele falou, minha perna está inchando, eu estou ficando mais cansado, e a gente sabe que tem muita relação com a insuficiência cardíaca, né? Então o paciente tem uma relação assim que o paciente chega e fala assim, mas engraçado que até o mês passado eu não sentia nada. E agora eu comecei com uma falta de ar, vou subir uma escada, fico mais cansado. Em um mês, uma evolução de um mês. Assim, e aí eu explico para ele assim, porque embora as doenças cardiovasculares sejam a principal causa de morte do mundo, 90 e tantos % das complicações cardiovasculares seriam evitáveis, né? A partir do momento que a gente faz o check-up preventivo. Seu coração ele não vai crescer em um mês, né? Esse problema já vinha antes, né? Ele tem um processo até dilatação, até insuficiência cardíaca. Ele tem um processo. Então, se a gente vai e se antecede ao problema, a gente não chega nesse nível que uma boa parte dos pacientes chegam lá,
né? Já com o coração dilatado, Sim, sem já dúvida. com uma insuficiência cardíaca, já sintomático, né? Quando da já está insuficiência. sintomático, já aponta para uma gravidade maior, Já né? aponta para uma gravidade maior. Então ele já vem, principalmente os homens, né? Porque os homens têm uma síndrome de super-herói. Né? Isso, é importantíssimo você falar sobre isso. Agora, a questão de gênero, né? Por que, Rafael? Então, por que vocês... assim, Isso, me explica, tenta me explicar. O que Mas acontece assim, com vocês? é difícil porque assim, meu pai... Só não vou chamar o Felipe aqui porque vai ser desequilibrado. Aí vai ficar dois contra um, não vai não. Mas na grande perguntar maioria... só pra você. Por exemplo, quando eu vejo no consultório que vem o casal, vem a mulher e o homem no caso, entram na sala, eu já sei que foi a mulher que ligou, foi a mulher que marcou, foi a mulher que sabe os remédios que o homem toma, não sabe nem o que tá tomando. Aí você tá tomando o quê? Aí ele olha pra esposa, ele toma esse, né? Gente! Então, não sabe. E aí, você estiver tomando veneno, morria. Se eu estivesse te dando veneno, tava morto. Mas os homens têm essa questão do eu sou o provedor, né? Então eu não posso desamparar. É a síndrome do super-homem mesmo. Isso, síndrome do super-homem. Eu tenho que ser a cabeça aqui, eu tenho que estruturar tudo, eu não posso mostrar fraqueza, ainda tem isso, né? Então eles vão postergando ao máximo a ida ao médico. Se a mulher não ligar sabe quando eles vão? Se eles tiverem alguém muito próximo, tá jogando bola, o amigo do lado caiu e infartou na hora. Na semana seguinte falou, não, eu vou lá. Vê que se tiver alguém, aí ele vai, por medo, né? Ele vai por medo. Na emoção. Se passar 2 semanas, já esquece. Mas o Dinort, é tão interessante essa informação que você está falando, que o Dr. Dinort, que é um dos fundadores da MEV, né, nos Estados Unidos, ele fala que o medo de morrer não é sustentável, mas a vontade de viver é. Então, Legal. por isso que passa com 15 dias. Porque tem até isso no meu site, que a gente está fazendo o site e colocando essas informações. Mas é isso, você tá falando isso na prática. Ele disse essa frase, tem um dos livros dele, e nos artigos que ele já mostrou isso desde a década de 80, a eficiência da medicina do estilo de vida. Por quê? Porque o convite que a gente faz para o paciente não é para ele parar de ter, não é para ele, olha, é uma coisa ameaçadora. Faça a medicina do estilo de vida, muda o estilo de vida, senão você vai morrer, porque morrer é uma certeza que ele tem. Uhum. A vida tem uma outra frase que eu acho super interessante. A vida é uma doença sexualmente transmissível. Fatal. Pois é, verdade. Então, é fatal. Todo mundo vai morrer em algum momento. E o paciente não quer saber disso, Rafael. Você acha que o paciente quer saber? Porque você vai ter maior chance de morrer. Dura 15 dias, é o que você falou, exato. Ele vai assim, se eu for no médico eu vou descobrir problema. Isso, não vou não. Melhor não Mas saber. olha, agora fala pra ele, cara, você vai ter uma maior possibilidade de ter uma melhor libido, porque isso já é uma coisa que a população masculina se interessa, de ter uma melhor saúde cardiovascular, e é um segundo ponto que ele pode continuar jogando futebol com seus amigos até 80, 90 anos. Aí você vai entendendo o que é para aquela população é interessante para ele ter saúde, motivos. Brincar com seus netos, correr na praia. Isso começa a fazer sentido para o cara. Agora, você vai morrer? Isso, esse discurso que tem que ser humanizado, né? E a gente vai entendendo os gostos dele na consulta e a gente vai colocando... Poxa, eu jogo futebol, sou apaixonado pelo futebol. Eu falei assim, você quer parar de jogar futebol com 50 anos? Você pode jogar futebol até 70 anos. Aí ele fala, doutor Rafael, como? E aí a gente vai, vamos lá, agora vamos cuidar aqui. E realmente é uma dificuldade dos homens, né? Isso está mudando um pouquinho agora, mas os homens têm essa síndrome de super-herói, não vão no médico, não. E aí, geralmente, são eles que chegam nos quadros mais avançados do problema. A gente teve um desfecho muito ruim há 3 semanas atrás de um paciente de 63 anos. Jovem, né? Um idoso jovem, extremamente jovem. Ele chegou no consultório com uma queixa de dorzinha no peito que já vinha há alguns meses. E aí veio piorando agora com uma falta de ar. E a filha que ligou, e a filha que marcou porque ele queria jogar para a semana seguinte. Mas assim, ele foi pro consultório, fez o eco comigo, a gente identificou a doença. Aí eu falei, vamos tentar tratar de uma maneira conservadora. Acabou a minha consulta, ele foi para a salinha do lado, falou assim, daqui a pouco me chamaram, fulano de tal tá passando mal ali. Roda o eletro, tava infartando na minha cara. Na sua consulta, A gente Rafael. conseguiu levar ele para emergência próxima, ficamos monitorando ele, isso era umas 4 horas da tarde, mais ou menos 9h30 da noite, a filha me ligou e ele veio a óbito. Porque já estava muito avançado. Já estava muito avançado. Ele demorou meses para eu procurar.
sabe? E aquele caso, Rafa, que chegou para você e que te surpreendeu de uma maneira positiva em relação à evolução do paciente? Com uma mudança de estilo de vida, com uma virada de chave. Todos vocês que têm passado aqui hoje têm deixado... Tem um caso bem legal, recente até. É um paciente jovem, negro, apaixonado pelo Flamengo e por futebol. Chegou num dos jogos... Idade? 42. Bem jovem. E aí ele chegou no consultório porque ele passou mal num dos jogos. A pressão fez um pico, né? Nos jogos e tal. E aí ele chegou com medo, né? No consultório, porque passou mal no jogo do Flamengo e tudo mais. E a gente entendendo como é que era o estilo dele de vida, a gente propôs um programa de acompanhamento que a gente faz para pacientes cardiopatas ou de potenciais risco. E aí ele falou assim, mas eu não tenho condições de... E aí ele falou assim, pô, mas a minha cervejinha... E a gente negociou a cervejinha dele. Eu falei, tu toma quantas cervejinhas? Pô, eu tomo um packzinho, pô, sexta, sábado, domingo e tal. Não, 3 packs. São 3 packs. Pô, deixa 2 packs e o outro você usa o dinheiro do pack pra... E aí ele foi diminuindo a quantidade. E ele aceitou? Ele aceitou. Aí entrou no nosso programa. Bacana. E começou a mudar o estilo de vida, a atividade física. A gente fez o teste ergométrico. A gente entendeu qual era a idade funcional dele. Falei, olha... Tá muito ruim isso aqui, tá? Durou 4 minutos meu testão, já indo para a obesidade. Ele mudou a alimentação, fiz uma caixinha para o trabalho dele, então ele conseguia levar a comida dele separada para o trabalho, então é questão de disposição mesmo. Então ele começou a comer diferente. Tinha comida no trabalho, mas propôs a levar. A levar. Fantástico. Porque era muito gordurosa e Sim. tudo mais. E eu falei assim, pô, faz uma cartinha lá para me autorizar a levar. E eu fiz a cartinha e aceitaram lá. Então ele começou a comer melhor, começou a fazer atividade física melhor. Poxa, a gente fez um novo teste de esforço com ele alguns meses depois. E uma melhora absurda do consumo máximo de oxigênio no esforço. Uma avaliação funcional que saiu lá do fraca para boa. Olha! Em pouco tempo. Eu falei assim, cara, como é que muda, né? Então ele já estava ali pré-diabético, com 9 exames dele. Ele foi para nutricionista junto. E falei assim, aí já não estava mais pré-diabético. Consegui diminuir remédio de pressão. E a alegria dele? Eu falei assim, e é fantástico. Como ele deve estar se sentindo, né? É fantástico. Eu falei assim, tá vendo como é que é bom você acordar disposto, né? Ter até mais ânimo para fazer suas coisas, então até para assistir o jogo do Flamengo. Então, assim, é muito, muito interessante. Que legal. Eles entenderem isso, né? E acho que a gente vai traçando várias metas ali. E uma coisa interessante, em falando da saúde da população negra, a gente sabe que uma queixa importante que a gente vê no consultório é sobre saúde mental. Transtorno de ansiedade, depressão, síndrome do pânico. Muitos pacientes confundem, inclusive. Então, eles chegam no consultório achando que estão tendo algum tipo de arritmia ou algum problema do coração, porque eles vão simulando esse quadro, né? Por conta da ansiedade, da síndrome do pânico. Então, eles chegam com falta de ar. Eles chegam com dor no peito, formigamentos clássicos de doença do coração, mas quando a gente investiga esse paciente como um todo, a gente vê que não tem nada a ver com o coração. Mas um outro ponto que é interessante a gente falar sobre a saúde da população negra é em relação à vitamina D. Rafa, eu vivi uma situação dessa e é tão importante você falar sobre isso, porque eu tive uma infecção no olho lá, que a gente chama de ordelo, de terçol, né? Fui no médico lá na Noruega e ele falou, olha, normalmente quando a pessoa chega aqui de um país como o seu, é por deficiência de vitamina D. Eu falei, olha, não tem deficiência de vitamina D, que eu sou nutróloga, eu reponho e eu acompanho a minha vitamina D. Aí ele falou, é? E você tá tomando quanto? Eu falei, 5.000 unidades por dia. Aí ele, 5.000 unidades? Você trouxe essa... Porque lá só vende com receita médica. Eu nunca tinha ido ao médico lá, foi a primeira vez. Você trouxe essa vitamina D do Brasil? Aí eu falei, trouxe. Pra que vocês no Brasil fabricam uma vitamina D de 5.000 unidades com tanto sol? Eu falei, isso é uma longa história. É uma longa história. Mas o interessante é assim, a população negra, ela produz a síntese da vitamina D na população negra 6 vezes menor do que na população branca. A gente sabe os impactos que a vitamina D tem. Hormônio.
para várias funções do corpo, para controle da hipertensão, para controle do diabetes, porque ajuda na regulação, na liberação da insulina pelo pâncreas, na regulação do colágeno, na produção de colágeno, na regulação do magnésio. Então, existem vários benefícios além dos ossos, dente, músculo, essa imunidade. Então, a gente teve agora um impacto grande em relação a isso, em relação à Covid, quando a gente passou pela pandemia, que nunca foi tão importante você ter o sistema imunológico fortalecido. A população negra com uma vitamina D lá embaixo. Lógico que isso teve impacto em mortalidade. Lógico que teve. Né? E como direto, como uma coisa assintomática, direto. É uma coisa assintomática, você tem uma deficiência de também, pelo menos no primeiro momento, que depois você começa, tô meio cansado, sentindo uma fadiga e tudo mais. Mas parte da população ainda não vai ter sintomas dessa deficiência. Mas a gente sabe que a população negra, inclusive a orientação para a vitamina D é diferente. Então, e até disposição solar também, tempo de exposição solar. Tempo de exposição solar, período de exposição solar. Enquanto na população mais clara a gente fala assim, ó, você tem que pegar o solzinho de 8 às 10, na população negra você tem que pegar o solzinho entre 10 e 15 horas, né? Ah, você vou ficar torrando no sol? Não, você precisa de 15% da sua superfície corpórea exposta ao sol. Então você pode usar o bonezinho e ficar só com as mãozinhas e os pezinhos no sol. E a palma da mão na área, né? Ali. Que absorve e aí você bastante. vai conseguir uma melhora disso, porque quanto mais retinta a nossa pele, quanto mais retinta, maior vai ser a dificuldade na síntese da vitamina D. E olha o impacto que ela tem para diversas doenças, inclusive na regulação do sistema nervoso. Rafa, qual o valor de uma vitamina D que você pegou num paciente seu da população negra mais assustador? Eu peguei essa semana, eu peguei 10. 10? 10. E a queixa era de acordo cansada, não tenho disposição para nada. Era essa queixa. Era essa queixa. Era essa Aí quando queixa. você pega uma vitamina D de 10. Eu falei assim, a gente vai fazer orientação sobre a exposição e aí fazer a suplementação. E às vezes o problema só está aí, na deficiência da D. Mas gera tantos sintomas. Mas gera tantos sintomas. Por exemplo, tem relação com Alzheimer, tem relação com síndrome do pânico, tem relação com ansiedade. Então, se você regula isso, você regula o sistema nervoso. Ah, sem dúvida. Então, o impacto disso para uma série de outras doenças que vem desencadeando a partir daí. Né? Então, é conhecimento. E aí, ele entendendo isso, e é importante nós, como médicos, sermos muito claros na nossa consulta para ele entender a importância daquilo. Quando eu peço uma homocisteína, eu falo assim, eu estou pedindo homocisteína porque eu quero ver isso, tá? É importante para mim para ver isso. A gente não pode ser o colega que pega, faz os risquinhos nos exames e fala assim, vai lá e marca esses exames. Uma coisa que eu acho muito interessante da sua abordagem, Rafa, sempre achei, é a sua comunicação. Você tem uma comunicação muito humana, muito clara com o seu paciente. E eu vejo ali que quando a gente atendeu junto lá na Humanipan, né, que a gente tinha aquele projeto lá, que hoje continua, uma obra incrível, que é a Associação de Cuidados Humanitários da IPAM, eu vi, assim, a sua excelência de comunicação, a velocidade que você trazia o paciente para o seu lado. Porque tem gente que demora mais tempo. Mas a sua sensibilidade, você rapidamente captava aquele paciente e você já convencia ele de coisas que às vezes você vai durar várias consultas. Você falava, olha só, eu vou te falar uma coisa, meu irmão, com muito amor no coração. Essa situação que você está é insustentável, a gente precisa fazer isso. E o cara falava, não, eu concordo com você. E eu acho isso, assim, uma característica de bons médicos, né? Não só eu acho, a OMS acha isso. Todos os documentos falam sobre isso, né? Que um bom médico, ele é um bom comunicador. Exatamente. Ele é uma pessoa que tem que ter uma comunicação efetiva ali com o paciente. Ele tem que ter passar para o paciente a sua verdade. E a melhor forma de ter convicção, eu acho que é viver. E eu vejo que você vive, eu vejo seus stories, às vezes, 5 horas da manhã de domingo, Rafael, aí você também tá de brincadeira. Você subir aquele transporte que você tem em casa. Aí eu falo, meus pacientes acompanham, né? Ele fica olhando. Com certeza. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o que você aplica também disso para você ter prevenção das doenças que você sabe que atinge a população negra. Assim, a nossa vida como médico, como empresário, ela é muito corrida, né?
Então, aí eu tenho 2 garotinhos, o Gabriel de 8 anos e o Enzo de 1 ano e 5 meses. A galera da galerinha pesada. A galera tem energia. Energia infinita. Saudável, graças a Deus, não reclama, é bênção. E aí você tem que fazer uma programação para conseguir manter o seu estilo de vida, né? Para você pregar com verdade. Né? Você está falando com o paciente, poxa, faz atividade física e você não faz. Né? Então, para você pregar com verdade, você tem que viver aquilo. E soa muito mais natural quando eu coloco isso pra gente. Cara, eu também não tenho tempo não, tá? Mas olha aqui, ó. Pô, com 5 horas da manhã, eu tô lá, cara, meia horinha ali você vai fazer. Pô, não der pra fazer meia horinha hoje, faz 20 minutos e vambora. E você vai incentivando ele e trazendo o paciente para perto de você. Então, uma coisa que eu uso no meu consultório, como a gente falou no começo, que nunca foi só medicina, quando a nossa relação é muito boa, fica muito mais fácil ele me obedecer, ele seguir as regras e ter vontade de voltar em mim. Né? Então, o que eu desperto nele, ele sai do consultório falando assim, pô, esse médico é diferente, né? Então, ele vai sair do consultório falando da gente, nossa equipe, para outras pessoas, fazendo a nossa propaganda e querendo voltar em mim. Porque a gente vai abordar ele como um todo, não só como doença. Ele não é um número, ele não é uma doença, ele é uma pessoa. Então ali eu tento estreitar, trago um pouco da minha vida para ele, das minhas experiências para ele, ouço um pouco ele, ouço um pouco o que está por trás da vida dele, não só a doença ali. A pressão está subindo, tá? E eu quero entender um pouco mais da vida. Pô, tem filho, tem neto. O que ele gosta mais de fazer e tudo mais. Já faz aquela comunicação ali com ele, aquela entrevista motivacional. Já que você gosta disso, eu também gosto. Eu tenho um filho de 1 ano. Eu tenho um filho de 8. Ali você já estabeleceu já a relação. Uma conexão. Né? Então, quando você consegue estabelecer essa conexão com o paciente, ele não te larga mais. Né? Ele vai ser seu sempre. Ele vai ficar mal acostumado. Porque ele vai em outro médico e fala, pô, outro médico nem olhou pra mim. Ele foi lá, ele nem brincou comigo. E aqui a gente tem um estilo já natural, um estilo dado por Deus. Porque não é uma coisa forçada. O paciente, nós também somos pacientes dos nossos médicos. A gente sabe quando é uma coisa que não é natural. E o paciente também percebe. Não tem ninguém que tá achando... Não é um teatro, né? É uma verdade. É uma verdade. Então, eu ouço... Eu levo, às vezes, o consultório, você já viu lá? Eu levo pro consultório, às vezes, meu violão, que é um paciente que gosta de música, eu vou lá... Inclusive, nós temos surpresa. Eu toco lá o violão e ele tal. Ele não trouxe o violão, mas ele trouxe a voz. E eu levo lá, e então eu tento trazer ele... um lado cada vez mais humano ali, e ele ter vontade de melhorar para voltar para mim e falar assim, doutor, tá vendo? Eu consegui. Então, isso que a gente faz, se ele é vascaíno, a gente brinca de Vasco, se ele é Flamengo, a gente brinca de Flamengo, a nossa equipe também por fora ali, fazendo esse trabalho. Então, com isso, a gente consegue resultados que, às vezes, só o remédio não faria. Então, às vezes, o paciente vai chegar para mim e falar assim, até que enfim eu consegui acertar meu remédio. Já tinha passado por tantos colegas, por tantos médicos e não consegui. Mas eu fico pensando, eu não fiz nada demais. Eu fiz o mais simples do simples. Mas você fez o necessário. Eu fiz o simples do simples. Mas ele saiu do consultório com uma conexão muito boa comigo. E eu falo que 100% das minhas consultas começam com um sorriso. Isso muda. Com certeza. É a nossa conexão mais genuína, né? É a nossa conexão e verdadeira. E seu sorriso é aquele sorriso que transmite que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Que oportunidade incrível que eu tenho de te ajudar, é por isso que às vezes é por isso que às vezes alguém vem assim, quando é algum político ou algum parente médico, aí a pessoa fala assim, vai vir fulano de tal aí hoje, dá uma atenção especial. Eu falei, cara, não precisa me falar isso, porque todos os meus pacientes são especiais, todos. Que incrível, né? Todos. E é verdade, é no SUS, é ali. Pois no SUS, eu atendo no SUS há 15 anos no posto de saúde da família. Eu chego lá e eu respeito eles. Eu respeito eles a partir do momento que eu chego. Porque você vê médico chegando atrasado nas unidades de saúde do SUS e achando que aquilo é normal porque eles são os médicos. Não. Então eu chego 10 para as 8, é o meu horário, eu tô lá. E eu tô há 15 anos, eu nunca atrasei. No SUS. Que coisa incrível. E é por isso que eu chego respeito. Ali, ficam ali as senhorinhas ali. Aí quando eu chego, o pessoal vem brincando, eu vou brincando, andando no corredor, as senhorinhas vêm dando um beijinho na minha testa, eu vou chegando na minha sala. Relacionamento, você respeitar eles. E eu falo que água não combina com medicina, né?
Então, a gente se colocar no lugar do outro, se colocar, eu não tô aqui, ele tá aqui. A gente tá aqui no mesmo nível, tem um pouco mais de conhecimento. É uma relação vertical. Mas é uma relação vertical. Então, isso... Horizontal. Então, isso faz... Não é uma relação vertical, não é uma relação vertical. É uma relação horizontal. Isso faz diferença no desfecho final. Do que eu quero para esse paciente no final ali, né? E muda tudo. Eu quero te agradecer. Prazer meu. Não só pelo que você faz pelos seus pacientes, mas pelo que você ensina pra gente enquanto colega médico. Quero te dizer que meu olhar mudou muito depois que a gente começou a trabalhar junto, que eu comecei a ouvir o que você tem para dizer, um olhar muito mais específico para essas doenças que afligem mais, eu acho que não só a população negra, mas a população de um modo geral. Estamos num país de maioria negra e a gente tem que olhar para isso com muito discernimento, com muito cuidado, com muita atenção. E o que você traz pra gente também, Rafa, é o seu exemplo. Você sabe que eu sou sua admiradora desde que eu soube da questão da Bolsa Bispo, que eu acho que é um projeto incrível e fantástico, porque vem atingir aquilo que nós falamos no início do podcast, que você falou, o menor número de profissionais dentro da população, profissionais médicos dentro da população negra, contribui para essa desinformação, e a gente precisa aumentar isso, e você não só fala sobre isso, você faz uma ação para que isso seja uma verdade. E eu quero te ouvir quantas vezes eu puder, porque eu acho que é sempre uma contribuição social, uma contribuição para a gente enquanto profissional de saúde. Quero te convidar a deixar a sua mensagem final. Eu sei que é uma mensagem cantada, porque ele já me prometeu que ia ser uma mensagem cantada. E eu quero que você se sinta muito à vontade, tá? Para compartilhar o que está no seu coração. E já te agradecer, meu amigo, de todo o meu coração. Te desejar cada vez mais força, direção e propósito para você impactar a Terra como você já tem impactado. E agora tem mais 2 bispos na Terra, né? 2 bispinhos aí. Que vem aí para fazer também essa mudança, eu tenho certeza. Porque eles já, no olhar deles, a gente já vê que eles também vieram deixar um legado. E agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, por tudo que você representa para a gente, para a classe médica e também para a população brasileira e, com certeza, das nações. A gente faz como cristão, a gente exerce o mandamento que Deus nos deu. Eu tenho certeza que Deus não me colocou nessa posição hoje à toa. Ele tinha um propósito. Quando Ele me tirou lá de Duque de Caxias e me falou, hoje eu vou te honrar. E Deus me tirou e eu sou uma pessoa muito grata a Deus por isso, de poder mudar a minha geração e impactar outras pessoas, para elas entenderem que o nosso lugar é em qualquer lugar, que a população negra pode estar na ciência, pode estar na pesquisa. Inclusive, o intuito do Instituto Bispo não é só a representatividade, né? A nossa bolsa, que apoia estudante de medicina no Brasil inteiro, financeiramente e intelectualmente, ela não é só uma questão de representatividade, é questão de ciência. A gente precisa estar na pesquisa para que esses estudos avancem, né? E é isso que a gente faz. Então, sou muito grato a Deus pela oportunidade de viver isso e ser um canal, né? Nós somos instrumentos como médicos. Sim. Nós somos os instrumentos nas mãos de Deus. Não é sobre nós. Não é sobre nós. Eu falo que agora tem dono, né? Agora é dele. Eu vou cantar, vou você cantar aqui? Deixa a sua mensagem final cantada. Você combinou comigo. Vou cantar uma canção. Eu fui agora na Rocinha, semana retrasada, falar com jovens da Rocinha. É um trabalho que eu gosto muito de fazer, de motivar gerações. E eu falo de obediência. E essa música fala de obediência a Deus, né? E se você ouvir a voz de Deus e obedecer, você vai colher tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Amém. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os seus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será
manancial, sem medidas fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, e eu viverei tudo que tens pra mim. Da tua mesa sempre eu comerei, e me fartarei do melhor. Aleluia. De tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Obrigado, gente. Amém. Que lindo! E assim, agradecendo imensamente a generosidade Amém. do Dr. Rafael Bispo, que veio compartilhar seu precioso tempo conosco. A gente encerra essa terceira temporada do Que Meve é Essa? Que vocês possam ter aproveitado cada minuto desse precioso tempo de todos os profissionais que passaram aqui nessa temporada. Eu quero me colocar à disposição de tirar todas as dúvidas de vocês. Deixe no comentário, mande para as nossas redes sociais, para as redes sociais do Dr. Rafael Bispo. Vai estar aparecendo aqui para vocês seguirem, compartilharem. E todos os profissionais que passaram aqui também. E eu quero agradecer especialmente a cada um de vocês, porque tempo e atenção é uma das moedas mais preciosas do mundo. É aquilo que a gente dá de coração para o outro. E vocês nos deram isso assistindo a essa terceira temporada do Que Meve é Essa? Um grande abraço para todo mundo e espero, do fundo do meu coração, que a gente possa gravar muitas e muitas temporadas, porque eu tenho muita alegria de desenvolver esse trabalho do Healthcast Que Meve é Essa? Valeu.